Esta é a terceira aula a respeito de campo magnético. Nessa aula nós vamos estender, né, os conceitos que a gente viu na segunda aula. Basicamente nós vamos ver como que a gente pode provocar movimentos de rotação, tá? Utilizando, né, a interação entre campo magnético e corrente elétrica através de fios. Para essa aula é interessante que as duas primeiras aulas de campo magnético, as partes 1 e 2, já tenham sido assistidas, porque nós vamos fazer uso de alguns conceitos mencionados nessas aulas. Também é conveniente que conceitos básicos com relação à álgebra vetorial, principalmente com relação a produto vetorial entre dois vetores, conceitos de derivação e integração e também conceitos de torque ou momento lá da física clássica. Alguns desses materiais estão disponibilizados no nosso canal para consulta. Só para lembrar, na primeira aula nós vimos que uma carga elétrica em movimento numa região em que nós temos um campo magnético, ela pode sofrer, né, dentro de determinadas condições, forças laterais que podem promover a mudança da sua trajetória. Tá? Na segunda aula, né, como corrente elétrica é carga em movimento ordenado, né, nós estendemos, né, esses conceitos para demonstrar que se a gente introduzir um fio, né, pelo qual passa uma corrente elétrica numa região em que nós temos um campo magnético, esse fio pode passar a sofrer, né, forças laterais, né, devido à interação entre o campo magnético e as cargas que compõem essa corrente elétrica. Para essa aula, né, nós não vamos utilizar um fio retilíneo, não vamos utilizar um fio curvo, mas vamos usar, né, um fio encurvado de forma a formar uma espira. Tá? Nessa figura nós temos a mesma espira, né, percorrida por uma corrente I, né, introduzida de uma forma especial numa região em que a gente tem um campo magnético. Nesse slide nós temos duas figuras. A figura da esquerda, nós temos uma vista superior, né, da nossa espira. Nós estamos usando uma espira retangular, tá? O lado menor dela nós vamos tem uma medida A, o lado maior dela tem uma medida B, tá? Nós temos um eixo de rotação, tá? Esse eixo de rotação ele está fixado no meio do menor lado o A, o lado A aqui da espira, tá? Do lado direito nós temos uma vista lateral desse mesmo sistema. Nós efetuamos um giro e nesse caso o campo magnético ele vai ficar no plano da imagem e a nossa espira está perpendicular ao plano da imagem. Então nós estamos vendo o lado 3 aqui da espira, né, em vermelho. Os pontinhos aqui o indicam, né, os pontos de conexão dos lados 1 e 4 e o eixo da espira. Nessa região nós temos um campo magnético que nós estamos supondo constante e também estamos supondo uma corrente constante nessa região, a título de simplificação, pelo menos por enquanto. Ok. Nós vimos na segunda aula, né, que com a regra da mão direita a gente pode obter
informações com relação à orientação das forças sobre cada um dos lados dessa espira. Por exemplo, vamos tomar só o lado 1, tá? O lado 1, para a gente saber a direção e sentido da força que atua sobre ele, nós podemos usar a regra do tapa, né, com a mão direita, tá? Os dedos, né, os 4 dedos da mão orientados na direção do campo magnético, ou seja, penetrando no plano da imagem, o polegar na direção da corrente, que está da direita para a esquerda, e o tapa vai ser dado com a palma da mão para cima, tá? Ou seja, a força que vai atuar sobre esse lado 1, tá? Vai estar para cima, aqui vai estar no plano da imagem apontando para cima. O mesmo raciocínio pode ser obtido pelos 4 lados. Muito bem, na segunda aula nós vimos que, né, a força sobre um fio de comprimento L percorrido por corrente pode ser calculada por essa equação em destaque aqui, logo na primeira linha dessas equações. A força sobre um fio é igual a corrente, né, vezes um produto vetorial entre um vetor que tem o módulo do comprimento do fio e o campo magnético na região em que nós temos esse fio percorrido por corrente elétrica, tá? Por exemplo, se a gente tomar o fio 1 aqui, tá? O comprimento dele é B, tá? Então nós vamos ter I vezes o comprimento, que é B, vezes o B maiúsculo, que é o campo magnético. Produto vetorial, quando a gente está calculando o módulo, é módulo do primeiro vetor, vezes módulo do segundo, vezes o seno do ângulo entre a corrente e o campo magnético, que para o fio 1 ou o fio 4, o ângulo é 90 graus, seno de 90 é 1. Tá? Então a força para o lado 1 e para o lado 4, né, vão ter módulos que podem ser calculados por I, né, tamanho do lado da espira, vezes módulo do campo magnético, e para os lados 2 e 3, nós temos que lembrar, vou voltar a imagem aqui, ó, que os lados 2 e 3 têm, né, um determinado ângulo entre a corrente e o campo magnético. Tá? Estou assumindo que esse ângulo é um ângulo alfa qualquer, então para os lados 2 e 3 nós vamos ter que, né, produto vetorial, né, na equação aqui, nós vamos ter a corrente I vezes o lado do fio, no caso o lado, né, 2 e 3, o tamanho é A, o B, né, é o módulo do campo magnético, e o seno de alfa é o ângulo em que esses lados, né, o ângulo que esses lados 2 e 3 vai estar fazendo com o campo magnético na região. Tá? Com o posicionamento da nossa espira nessa região de campo magnético, então a fórmula dessas forças, né, ela é bem tranquila. A primeira coisa que a gente pode ver é o seguinte: as forças sobre os lados 2 e 3, tá? Elas vão ser, né, vão estar, né, na mesma direção, vão ter sentidos opostos, tá? E vão estar sobre uma mesma linha de ação. Então, as forças 2 e 3, elas não vão promover nenhum efeito, nenhum movimento de translação e nenhum movimento de rotação nessa espira, tá? Então elas, para nosso problema aqui, né, da forma que nós construímos essa espira, elas não vão ter nenhum efeito sobre
movimento dessa espira. Tem que ficar bem claro, nós vamos ter uma força sobre o lado 2, nós vamos ter uma força sobre o lado 3, mas essas duas forças vão se anular, né? E, portanto, a resultante na direção delas vai ser nula, não promovendo nem movimento de translação, nem de rotação para essa nossa espira no problema. Já os lados 1 e 4 vão ter duas forças F1 e F4, que, né, como os lados têm o mesmo tamanho, tá, elas vão ter mesmo módulo, vão ter mesma direção, sentidos opostos. Por terem sentidos opostos e mesmo módulo, as forças F1 e F4 elas não podem provocar movimento de translação da nossa espira. Mas como elas não estão no mesmo eixo de ação, então elas tendem a promover um movimento de rotação da nossa espira. No desenho aqui, elas vão promover um movimento de rotação no sentido horário. Esse movimento vai ocorrer até que a espira esteja formando um ângulo de 90 graus com o campo magnético. Nessa hora, as duas forças vão estar sobre uma mesma linha de ação, e aí vai ficar o efeito dessas forças vai ficar equivalente a das forças F2 e F3 que nós comentamos anteriormente. Na hora que F1 e F4 estiverem sobre uma mesma linha de ação, elas não vão promover nem movimento de translação, nem movimento de rotação dessa espira. Mas da forma como elas estão nessa posição da figura, elas vão provocar um movimento de rotação dessa espira. E é esse movimento que nós vamos estudar a partir de agora. Muito bem, nós vamos começar a definir algumas coisas importantes para a gente aqui. A primeira coisa é um eixo normal à espira, ou seja, um eixo que forma 90 graus com a espira. Tá? Esse eixo ele é importante para nós porque ele é uma forma bem fácil da gente visualizar o ângulo, né, entre a espira e o campo magnético. Tá? E ele é importante também que, se vocês começarem a trabalhar, né, com ângulos semelhantes aqui nessa figura, vocês vão ver que esse ângulo entre o eixo normal e o campo magnético é o mesmo eixo entre as forças F1 e F4, com um eixo que seja paralelo à espira. Tá? Então, o mesmo ângulo que nós temos entre o eixo normal da espira e o campo magnético é o ângulo que nós temos entre a força F1, né, e um eixo da espira, e o plano da espira, até melhor dizer isso, e vai ser o mesmo entre o F4 e o plano da espira. Uma outra grandeza que nós estamos definindo aqui é um vetor R, que é um vetor que posiciona o ponto de aplicação da força ao eixo de rotação. Então, o vetor R é um vetor de posição, traduz, né, em módulo a distância do ponto em que a gente está aplicando a força, né, ao eixo da espira. Ok, agora nós vamos ter que lembrar como que a gente calcula torque, né, devido a uma força, né, lá na física clássica. O torque devido a uma força, no caso aqui, vamos
inicialmente analisar a força F1. Então, o torque que a força F1, né, vai ter a ela associada pode ser calculado como um vetor R, que é um vetor que posiciona o ponto de aplicação da força ao eixo de rotação, e o vetor força. Então, o torque é uma operação de produto vetorial entre um vetor posição e o vetor força. Em módulo, tá? O torque vai ser o quê? Né? Usando lá a fórmula, né, para cálculo de módulo da resultante de um produto vetorial. Vai ser módulo do primeiro vetor, que é o vetor R, vezes o módulo do segundo vetor, que é o F1, vezes o seno do menor ângulo entre o vetor R e o vetor F1. O vetor R tá no plano da espira, tá? O vetor F1 faz um ângulo θ com o plano da espira, então o ângulo θ é o ângulo entre o vetor F1 e o plano da espira. Tá? Nós vimos anteriormente que essa força F1 pode ser calculada como o produto, né, da corrente vezes o tamanho do lado 1, tá? O lado 1 tem um comprimento B, vezes o módulo do campo magnético na região em que nós temos essa espira. Outro detalhe importante, o lado 3 aqui, ó, né, a gente chamou esse lado, né, ou disse que esse lado tem um tamanho A. Então, o vetor R aqui, ó, obrigatoriamente, ele vai ter, né, um tamanho de A sobre 2. Ok? Ele é a distância do eixo até o ponto de aplicação da força. Essa distância é metade do lado A. Então, a nossa equação, né, se a gente começar a trocar, em vez de R, nós vamos ter A sobre 2. Em vez de F1, nós vamos ter I vezes B vezes o campo magnético. Tá? E o seno de θ aparecendo na equação. A última equação aqui, na última linha, né, foi dado só uma organizada. Destacamos o meio, ficamos com I vezes A vezes B vezes o campo magnético vezes o seno do ângulo θ. Ok, a força F4, o cálculo para ela vai dar exatamente a mesma coisa, porque o módulo da força F4 é o mesmo o módulo da força F1, o vetor que posiciona o ponto de aplicação da força F4 é um vetor que tem o mesmo módulo, né, que é da força F1, portanto, o módulo do torque devido à força F4 vai ter a mesma equação, o mesmo valor do que para a força F1. Tá? Se a gente for calcular o torque resultante sobre essa espira, o torque resultante vai ser a soma do torque devido à força F1 mais o torque devido à força F4. Então, nós vamos ter 2 vezes o valor de cada uma dessas forças isoladamente. Então, o torque resultante sobre essa espira vai ser a corrente vezes o lado A, o tamanho do lado, né, menor, vezes o tamanho do lado maior da nossa espira retangular, vezes o módulo do campo magnético, vezes o seno, né, que é ou o seno entre a normal e a espira, né, e o módulo e o campo magnético, ou, né, o ângulo entre as forças F1, tá, ou F4 ao plano da espira.
Se a gente considerar, né, que em vez de uma única espira, nós temos uma bobina com N espiras, em que N é a quantidade de espiras na bobina, o torque resultante ele vai ficar multiplicado por N. Então, se para uma espira o torque resultante é IAB, B seno de θ, né? Quando eu tenho uma bobina, eu vou ter N vezes esse valor. Tá? Outro detalhe importante é que a nossa bobina ela é uma bobina retangular de lados A e B. Então, o produto A vezes B é a área da bobina, que eu estou chamando aqui de A maiúsculo. Então, o torque resultante ele vai ser o número de espiras, a corrente que percorre essas espiras, a área da nossa bobina, né? O módulo do campo magnético e o seno entre a normal, a bobina, a nossa bobina ou as espiras que compõem ela, né? E o campo magnético. Tá? Essa grandeza, número de espiras vezes corrente vezes área, ela recebe uma denominação especial que é momento de dipolo magnético e é designado pela letra, né, grega Mi. Né? Então, em vez do NA lá na nossa fórmula, a gente pode escrever Mi vezes B vezes seno de θ. Bem, lembrando, né, que o Mi é o número de espiras da bobina, a corrente e a área, né, da nossa bobina. Bem, isso aqui tem um formato muito parecido com o módulo da resultante de um produto vetorial. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente assumir que o momento do dipolo magnético é um vetor, né, o campo magnético a gente sabe que é uma grandeza vetorial, o torque resultante ele pode ser calculado como o produto vetorial, né, entre o momento de dipolo magnético e o campo magnético. Para a gente definir, né, como a gente disse que o momento do dipolo magnético é um vetor, a gente pode utilizar de novo uma regra da mão direita. Está bem escrito aqui. Nós curvamos os dedos da mão direita, né, e fazemos, né, esses dedos girarem no mesmo sentido em que a bobina ou a espira está sendo percorrido pela corrente. Tá? A direção do polegar vai indicar a direção e o sentido, né, do momento do dipolo magnético. Tá? Ok, se nós considerarmos, né, a equação com módulo, nós podemos ver que quando o ângulo entre o eixo normal e o campo magnético for igual a zero, né, o que nós vamos ter? Seno de zero é zero, o torque sobre a bobina vai ser zero. Tá? Isso quer dizer o quê? Se a gente deixar essa bobina única e exclusivamente, né, o movimento de rotação dela sob responsabilidade do campo magnético e da corrente que passa por ela, na hora que o eixo normal da espira estiver alinhado com o campo magnético, essa bobina vai parar de girar, ela vai estabilizar nesse meio. Na prática, o que pode acontecer é que esse eixo tenha alguma oscilação até ele interromper o movimento. Então, nós vamos ter, né, uma operação de giro e na hora que esse ângulo θ for de 0 graus, tá, a nossa bobina vai interromper
o seu movimento de rotação. É conveniente lembrar que esse mesmo ângulo θ é o ângulo entre as forças e o plano, né, da nossa bobina ou da espira. Isso quer dizer o quê? Que na hora que as forças estiverem, né, posicionadas no plano da espira, vai cessar o movimento de rotação. Bem, agora vamos analisar uma outra coisa. Vamos imaginar que essa espira está numa posição de equilíbrio. Aqui no desenho seria a espira estar na vertical. Tá? Se a gente for retirar essa espira dessa posição, tá? E levar ela para a posição que está indicada no desenho, nós sabemos que devido ao campo magnético e à corrente, ela não vai fazer isso. Então nós vamos ter que exercer uma força externa a essa bobina para que ela efetue, né, esse giro. Tá? O que vai acontecer é o seguinte: ok, nós pegamos a bobina na vertical, executamos um trabalho, né, através de uma força F externa, efetuamos o deslocamento dela até que ela ficasse com a normal, com o ângulo θ no campo magnético, tá? E a gente sabe que se a gente cessar a nossa interação com essa espira ou bobina nesse momento, ela vai ter acumulado uma energia e ela vai usar essa energia para retornar à posição de equilíbrio. Ou seja, o trabalho que nós realizamos através de uma força externa para levar esse ângulo θ de 0 a um valor qualquer, vai ser acumulado, vai gerar uma energia acumulada na espira, para que ela utilize essa energia para retornar à posição θ igual a 0. E é exatamente essa energia que nós vamos começar a analisar a partir de agora. Tá? Para a gente calcular essa energia, então, nós vamos assumir que nós vamos aplicar uma força externa, né? Ela estava no eixo de equilíbrio, ou seja, né, a nossa espira, estava alinhada no eixo de equilíbrio. Nós vamos começar a aplicar uma força externa, tá? Essa força externa vai promover o deslocamento da nossa espira. Nós vamos considerar, né, que ela vai efetuar esse deslocamento angular em condição de equilíbrio, ou seja, com velocidade constante. Isso porque durante esse deslocamento em equilíbrio, nós temos sempre que garantir que a força externa vai ter o mesmo módulo da força devido à interação entre o campo magnético e a corrente na espira. Detalhe muito importante: a força magnética ela varia, né, conforme o ângulo. Lembre-se que nós temos o I, o L, o tamanho da espira, o módulo do campo magnético e o seno do ângulo, tá? Para definir, né, o valor do torque e também definir o valor da força. Então, à medida que a gente vai promovendo o deslocamento angular da espira, a força e o torque sobre ela vão variar. Então, essas forças que estão mostradas aqui, elas vão ter que valores diferentes de acordo com a posição. Tá? De qualquer forma, nós vamos aplicar uma força externa para promover um deslocamento da espira da posição de equilíbrio. Para a gente saber
qual a energia associada a um dado ângulo, né, de rotação da espira, basta que a gente calcule o trabalho realizado por essa força externa. Porque se nós não tivermos nenhuma força dissipativa, esse trabalho realizado por essa força externa será a energia acumulada pela espira que ela poderá utilizar para retornar de forma autônoma à sua posição de equilíbrio. É basicamente a mesma coisa de nós pegarmos uma pedra no chão, realizamos um trabalho e elevamos essa pedra do chão até uma dada altura, ou seja, o nosso trabalho serviu para que a pedra acumulasse uma energia potencial, e na hora que nós soltarmos a pedra, ela vai cair e vai, né, adquirir movimento, né, com base na energia que ela acumulou devido à ação da força para levantar a pedra a uma determinada altura. Ok, então a fórmula mais geral que a gente tem, né, para cálculo de trabalho e principalmente quando a gente tem forças variáveis, né, é que o trabalho é a integral, a soma dos produtos escalares, né, do produto escalar da força e do deslocamento infinitesimal. Tá? Basicamente, o que ele está dizendo para nós? Olha, para eu calcular o trabalho, por exemplo, entre, né, a posição dessa espira quando ela está sobre o eixo de equilíbrio até uma posição com ângulo θ, tá? A cada movimento infinitesimal, a gente calcula o produto escalar, né, entre o vetor do movimento infinitesimal e da força naquela posição, e vai acumulando isso, somando com esse cálculo ao longo de todo o deslocamento. No final, soma, integra tudo para ter esse resultado. Muito bem, então nós vamos ter que começar a avaliar algumas coisas, né, para a gente poder fazer o cálculo desse trabalho. Porque como a gente quer a energia acumulada e sabe que na ausência de forças dissipativas, essa energia é igual a esse trabalho realizado por essa força externa, se a gente calcular o trabalho realizado por essa força externa, tá, nós conseguimos obter o valor dessa energia acumulada, dessa energia associada a um dado ângulo. Tá? A primeira coisa, né, nós temos, né, segundo a fórmula, que pegar um percurso infinitesimal, né, nós estamos dando um zoom aqui numa posição qualquer dessa rotação da espira. Nessa posição nós temos um deslocamento infinitesimal dl. Esse deslocamento infinitesimal dl é delimitado por um ângulo que nós estamos chamando de dθ. Então nós sabemos o que? E o raio é metade do menor lado lá da espira, que nós chamamos de A. Então o raio dessa circunferência, que é a trajetória da nossa espira, é A sobre 2 no nosso caso. Então, usando relações lá da trigonometria, né, o comprimento de um arco de circunferência, que no nosso caso é dl, é igual ao raio, que no nosso caso é A sobre 2, vezes o ângulo que delimita esse arco. No nosso caso é o ângulo dθ. Bem, aí agora o cálculo do trabalho, usando as informações do slide anterior, né, é simplesmente a gente começar a trabalhar com a nossa equação. Bem, inicialmente, né, o trabalho da força externa, tá, é
né, o produto escalar da força externa e o DL. Lembrando que, né, em cada posição, fora, né, da posição de equilíbrio, nós vamos ter uma força magnética, e para que nós consigamos promover o deslocamento da espira com uma velocidade constante, nós temos que aplicar uma força externa que tem o mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário à força de origem magnética que está atuando sobre a espira. Então, o que nós vamos ter aqui? Tá? Nós sabemos que o nosso vetor força externa ele é o oposto ao vetor força magnética. Então, a primeira coisa que foi feita aqui nessa sequência de operações aqui foi, ao invés de trabalhar com a força externa, nós vamos trabalhar com menos o vetor força magnética, tá? Porque um vetor é o oposto ao outro, tá? O sinal negativo aqui, o -1, é uma constante. Ele pode sair para fora do produto escalar e pode sair para fora do sinal de integração, tá? Vamos olhar agora a força magnética, tá? E o DL. Esse produto escalar aqui, ó, ele vai ser o quê? Ele vai ser módulo do primeiro vetor, que é o módulo da força magnética, vezes módulo do DL, tá? Vezes o cosseno do ângulo, do menor ângulo entre força magnética e DL. Vamos voltar aqui, ó. O DL é um deslocamento infinitesimal, tá? Ele é tangente à trajetória circular da espira aqui, do lado externo da espira, portanto ele faz um ângulo de 90 graus com o plano da espira. Bem, nós queremos o ângulo entre o vetor força magnética e o vetor DL. Esse ângulo vai ser o quê? 90 graus mais o ângulo θ. É o que está indicado aqui. Tá? Cosseno de 90 mais θ vai ser cosseno de 90, que é 0, vezes cosseno de θ, menos seno de 90, que é 1, vezes seno de θ. Então, cosseno de 90 graus mais θ é menos seno de θ. O sinal negativo aqui pode sair para fora e cancelar o do lado de fora. Então, a nossa integral vai ficar força magnética vezes o DL vezes o seno de θ. Bem, a força magnética, conforme nós falamos, ela varia conforme o ângulo. O módulo dela pode ser calculado da seguinte forma, né? I, né, vezes B, né, que é o lado da espira, tá? A corrente sempre vai ser perpendicular, né, ao campo magnético, né, vezes o campo magnético, tá? O nosso DL na transparência anterior, nós vimos que o DL é A sobre 2 dθ, então trocamos o DL por A sobre 2 dθ, tá? O meio pode sair para fora da integral, por isso que ele apareceu aqui. Então, nós vamos ter o IAB vezes B, seno de θ dθ. Nós vamos continuar manipulando essa equação, efetuando alguns ajustes. Primeiro, nós calculamos o trabalho, né, para cancelar a força sobre o lado 1. Só que nós também temos o lado 4 aqui da nossa espira. Então, o trabalho total, tá, ele vai ser, né, 2 vezes esse trabalho que nós encontramos aqui. Tá? Então, multiplicando por 2 para ter o trabalho total para deslocar, né, toda a espira devido à força no lado 1 e no lado 4, nós vamos ter 2 vezes isso. A nossa equação vai assumir, né, a forma na última linha aqui desse slide. Ok,
Outra coisa que a gente pode fazer, olha bem, a espira é retangular, o lado A e o lado B, né, são os lados da espira, então o produto A vezes B é a área da espira. Então, em vez de A vezes B na fórmula, a gente pode colocar o A maiúsculo, que é a área da espira. E outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, olha, se ao invés de eu ter uma espira, eu tiver uma bobina com N espiras, né, o trabalho ele vai ficar multiplicado por N. Então, nós estamos multiplicando por N aqui para ficar com uma fórmula mais geral. Né? Uma espira, o N é 1, duas espiras é 2 e assim por diante. Nós já falamos também, né, que o produto N vezes I vezes A é o momento de dipolo magnético da nossa espira. Tá? Esse momento de dipolo magnético, tá? Ele recebe a designação μ, tá? E aí, em vez de NA na fórmula, nós ficamos com μ vezes B, em que B é o módulo do campo magnético. O nosso ângulo θ vai variar de um ângulo inicial, que não necessariamente vai ser o ângulo zero, a um ângulo final, né, que pode ser qualquer ângulo. Bem, o μ vezes B, nós estamos assumindo que o campo magnético é constante, nós estamos assumindo, né, que a corrente é constante, né, a forma, né, o μ é N vezes I vezes A, né, se o número de espiras é constante, a corrente é constante, a área da bobina, né, ou das espiras, ela é constante, o μ é uma constante, então o μ vezes B pode sair para fora da integral. A nossa integral ela vai assumir a forma, né, de uma integral de seno simples. Tá? Resolvendo essa integral, nós temos agora a fórmula que nos permite calcular o trabalho total, né, para deslocar a nossa espira de um ângulo inicial θ0 qualquer para um ângulo θf qualquer. Tá? Pode ser de 0 a 35 graus, de 10 a 20 graus, ou seja, conforme nós falamos, qualquer que seja a variação de ângulo, tá? Esse trabalho total que nós realizamos para promover esse deslocamento será necessariamente, sem forças dissipativas, a energia acumulada, né, na forma de energia potencial, né, pela espira, né, de tal forma que se a gente parar de interagir com ela, ela vai usar essa energia para retornar à posição de equilíbrio dela. O que nos interessa, na maior parte das vezes, é o quê? É saber quanta energia eu preciso para deslocar ela em um determinado número de graus ou de radianos. Tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, olha, como o meu interesse é saber, né, qual é o trabalho, né, ou para eu levar ela de uma posição para outra, em última instância isso é o quê? Qual é a diferença de energia entre uma posição e outra? A gente pode definir um ângulo qualquer para ser o nosso ângulo de referência, em que ali a gente está assumindo que a energia da nossa espira é zero. Tá? Esse ângulo, como ele pode ser um ângulo qualquer, a gente pode definir o ângulo, né, por exemplo, de 90 graus. Se a gente definir o ângulo θ0 aqui, ou o ângulo em que a gente está partindo o nosso movimento, ou o ângulo em que nós estamos assumindo que nele o nível de energia é zero, tá? Cosseno de 90 é zero, a nossa equação assume uma forma bem mais simples. Tá? Isso aqui, ó, tem a forma de um produto escalar. Né? Então, a gente pode dizer que a variação de energia, né,
na nossa espira, ao tirar ela do ângulo θ0 igual a 90 graus e levando para um ângulo qualquer, é igual ao momento, o produto escalar do momento do dipolo magnético e o vetor campo magnético. Tá? Lembrando que essa fórmula, né, destacada aqui no fim do slide, está assumindo que a posição inicial em que nós assumimos energia zero é o ângulo de 90 graus. Tá? Se a gente quiser a fórmula mais geral possível, é a de cima, tá? Em que a gente pode efetuar qual é a variação de energia com relação a quaisquer ângulos θ0 e θf. Tá? Então, na de cima, eu calculo a variação do trabalho e, por consequência, a variação de energia entre dois ângulos e eu especifico diretamente na equação quais ângulos são esses. No trabalho, na equação de baixo, tá, eu consigo calcular a variação de energia ou a energia num dado nível, assumindo que a energia zero, a minha referência, é o ângulo 90 graus da espira, de rotação da espira. Bem, vamos ver como que isso se reflete num problema numérico. Tá? Nós estamos supondo uma bobina circular com 100 espiras, o N é 100. Ela tem um raio, né, efetivo, né, de 5 centímetros, é uma bobina circular. Tá? O raio dela é 5 centímetros. Tá? A corrente é 0,10 amperes. Tá? E o problema está querendo saber qual será o trabalho para girar essa bobina da posição θ igual a 0, ou seja, da posição em que a normal a bobina está alinhada com o campo magnético, tá? Até um ângulo θ igual a 180 graus, tá? Na presença de um campo magnético de 1,5 Tesla. Bem, vamos só retornar ao slide anterior. Tem duas opções. Primeiro, usando esta primeira equação, o θ0 é 0, o θf é 180, e aqui eu vou ter a variação de energia desejada. Tá? A outra possibilidade, que é a que o exercício está resolvido ali, nós vamos calcular a energia da posição 180 em relação a 90, o valor da energia da posição 0 em relação a 90, e vamos fazer o cálculo, né, utilizando essa referência. Então, o trabalho total é o que? O ΔU, é a energia final, que é o θ igual a 90, o θ igual a 180, para a energia inicial, que era quando o θ era igual a 0 graus. A energia de θ igual a 180, assumindo referência zero, né, para o θ igual a 90 graus, tá? Lembrando, ele está usando essa equação aqui, ó. Vai ser μ, o momento do dipolo magnético, vezes o módulo do campo magnético, vezes o cosseno do ângulo, né, em que a gente está trabalhando. No caso, o ângulo θ é o ângulo de 180 graus, menos a energia inicial, que vai ser μ vezes b, vezes cosseno de 0 graus, que é o ângulo inicial. Resolvendo essa operação, nós vamos ter que o trabalho total é 2 vezes o momento do dipolo magnético, vezes o módulo do campo magnético. O momento do dipolo é NA, então nós vamos ter 2 vezes o número da espira, vezes corrente, vezes a área da espira, como ela é circular, é π vezes A ao quadrado, o A é o raio, vezes o módulo do campo magnético. Então o trabalho total, né, efetuando os cálculos, vai dar 0,24 joules. Tá?
Então, nós temos duas formas, né? Nessa forma, nós pegamos a energia em θ igual a 180, tomando como referência a energia zero em 90 graus. Pegamos a energia em 0 graus, tomando como referência o zero em θ igual a 90 graus. O ΔU é a energia do ângulo final menos energia associada ao ângulo inicial. Resolvemos o problema, tá? Usando a equação mais simples, que se refere àquela que nós temos uma referência delimitada para resolver o problema, tá? Nada impediria, vou dizer mais uma vez, resolver o problema usando esta equação aqui, em que o θ0 é o ângulo inicial, o θf é o ângulo final, e o trabalho vai ser o trabalho para tirar de 0 a 180. Bem, vamos olhar agora um outro exemplo com cálculo de torque. E o torque a gente tem que tomar muito cuidado, porque a equação que nós vimos lá, que era o produto vetorial do momento do dipolo e campo magnético, tá? Ele foi calculado para condições bem específicas. Então, apesar de em muitos livros ele ser tratado como uma equação geral, dependendo da posição do eixo de rotação dessa espira, né, essa equação ela não vai ser válida em todas as situações. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui para ver como que a gente raciocina e como a gente efetua esse cálculo. Nós temos uma bobina com 100 espiras, ou seja, o N igual a 100. Ela é retangular, o lado menor dela é 5, o lado maior é 10. Ela é percorrida por uma corrente de 0,10 amperes e ele está pedindo, né, o torque, módulo e direção que atua sobre a bobina quando ela está colocada com esse ângulo de 30 graus aqui, com relação a um campo uniforme B, um campo magnético uniforme B, tá? De 0,25 Tesla. Bem, nós vamos resolver esse problema usando as mesmas etapas que nós desenvolvemos aquela equação. Tá? Primeira coisa é o seguinte, tá? Se nós verificarmos a figura, tá? A força que está atuando sobre os dois lados menores, usando a regra do tapa, elas vão ter exatamente essas direções de sentido, elas vão ter mesmo módulo, né, porque os lados são iguais, a corrente é igual, tá? Elas vão ter mesma direção, tá? Vão ter sentidos opostos, ou seja, com essa condição elas vão se anular e elas não vão provocar nenhum movimento de translação, né, dessa nossa espira, e elas são paralelas ao eixo de rotação dessa espira, tá? Porque no problema o eixo de rotação é um dos lados maiores. Então, os lados de 5, ou as forças que atuam nesses lados de 5 centímetros, tá? Elas não vão promover nem movimento de translação, nem movimento de rotação dessa bobina. Então, ela não vai interessar para a gente nesse caso. Nesse desenho aqui, foi traçado uma normal à espira, tá? E a gente vê que nós temos aqui um triângulo retângulo, né? Se esse ângulo aqui é 30 graus, o do outro lado é 60. Né? O ângulo oposto aqui, ó, é 60. Por que que eu já estou definindo isso aqui? Isso quer dizer o quê? O ângulo θ que nós trabalhamos lá nas fórmulas de torque e energia era sempre o ângulo entre a normal à espira e o campo magnético.
No nosso caso, o ângulo θ das fórmulas, ele é esse ângulo de 60 graus, tá? E não o ângulo de 30 que o problema deu, tá? Então, esse é o primeiro cuidado. O ângulo que aparece nas fórmulas que a gente viu anteriormente é o ângulo entre a normal, a espira e o campo magnético. Bem, aí agora a gente tem que olhar as forças que atuam sobre os lados de 10 centímetros, tá? Os lados maiores da nossa bobina, tá? O que vai acontecer é, de novo, né? Nós estamos indicando aqui a corrente. Num lado a corrente está saindo, no outro a corrente está entrando no fio, tá? Nós fizemos meio que uma ampliação da vista aqui do fio para deixar indicado aonde a corrente está entrando, aonde a corrente está saindo, tá? Ela está entrando aqui, saindo aqui em cima. Nós estamos definindo aqui as forças, como esses lados têm o mesmo comprimento. De novo, a força sobre um lado vai ser igual à força do outro, e aí nós temos que considerar algumas coisas. Bem, forças de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, sabemos que não vai haver nenhum movimento de translação, ou seja, essas forças elas não têm a capacidade de deslocar essa bobina nas direções x, y, z, ou seja, a bobina se movimentar inteira numa dada direção, tá? Isso não vai ocorrer porque, mais uma vez, forças com mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Só que o que acontece? Tá? A força que atua, né, sobre o lado maior, que está no eixo de rotação, essa força ela não tem como promover nenhuma rotação dessa bobina. Se a gente lembrar, a fórmula de torque era o quê? O produto vetorial, né, entre, né, o vetor que posiciona a força em relação ao eixo de rotação. Tá? Então, o R para essa força, como ela está exatamente sobre o eixo de rotação, né, essa distância ela vai ser zero. Então, o torque ou a rotação dessa bobina, devido a essa força que está no eixo de rotação, ela vai ser nula. A única força que pode promover, né, rotação da nossa bobina é a força que está, né, no lado maior, né, paralelo ao eixo de rotação. Então, a força que interessa para a gente no estudo do movimento de rotação dessa bobina é simplesmente a força que está nesse lado de fora aqui, ó. Muito bem, para simplificar o nosso tratamento matemático, eu vou chamar o lado maior de A, ou seja, A é o lado maior dessa nossa bobina. O B vai ser o lado menor, o lado de 5 centímetros. Bem, vamos começar a brincar com isso aqui. A gente sabe primeiro, né, o lado que interessa para a gente com relação à análise de rotação é esse lado externo. Aqui nós temos uma vista de cima dessa bobina, temos o lado, temos a força que está atuando para ele. Em roxo aqui, ó, nós temos o vetor que posiciona, tá, o ponto de aplicação da força ao eixo de rotação, o nosso vetor R. Tá? E esse ângulo aqui, ó, vai ser um ângulo de 60 graus. Tá? Lembrando que esse ângulo é 30, então esse ângulo aqui, ó, é 60 graus, que é o mesmo ângulo que nós temos aqui. Ó. Então a força faz com o plano da bobina um ângulo de 60 graus. Ok?
que é o mesmo ângulo que o eixo dela faz com o campo magnético, dada a simetria do problema. Tá? Para calcular o torque devido a essa força, é o produto vetorial do vetor R, que posiciona o ponto de aplicação de força ao eixo de rotação, tá? E a força. Bem, o torque vai ser, né, esse lado aqui, ó, é o lado de 5 centímetros, que eu estou chamando de B. Então, vai ser módulo do vetor R, que é B, módulo da força, que é F, vezes o seno do ângulo entre o R e o F. O ângulo entre o R e o F é o ângulo de 60 graus. Vamos começar a trabalhar. A gente viu que lá no torque a gente precisa da força. Bem, então agora vamos analisar a equação, né, para ver qual é o valor da força de origem magnética que está atuando sobre esse lado. Muito bem, a fórmula para cálculo da força sobre um fio de comprimento L percorrido por corrente na presença de um campo magnético é essa, é I vezes o produto vetorial de L vezes B, L vezes B, produto vetorial, vai ser módulo da corrente, né? Módulo do vetor L, que é o comprimento do fio que interessa, que no caso nós convencionamos chamar de A, módulo do campo magnético e módulo do, né, ângulo entre o L e o B. Olha bem, o L é um vetor que está aqui e o B é um vetor que está paralelo ao eixo de base aqui. Ó. No desenho visto de cima, tá? Nós estamos olhando o ângulo entre a corrente que está entrando no plano da imagem e um vetor B, campo magnético, que está no plano da imagem. Então, o ângulo entre a corrente e o vetor campo magnético é 90 graus, sendo onde 90 é 1, por isso que ficou I vezes A vezes B. Essa é a força sobre um fio. Como a gente tem uma bobina com N espiras, nós vamos ter que multiplicar isso por N. Muito bem, então a nossa fórmula para cálculo de força foi dado, então agora a gente pode substituir ela na nossa equação. Tá? Lembrando que o ângulo θ aqui é o ângulo entre o vetor R e o vetor força, que é 60 graus. Tá? Manipulando essa equação, nós chegamos a esta equação aqui. Ó, tá? Substituindo os valores, nós encontramos o valor, né, do torque. Esse problema, se a gente utilizasse, né, a fórmula que nós deduzimos lá anteriormente, né, que o torque sobre uma bobina é o momento do dipolo magnético, produto vetorial com o campo magnético, daria, né, o mesmo valor. Só que nós temos que lembrar que eventualmente, né, dependendo da posição em que a gente tiver essa bobina ou espira na região com o campo magnético, essas equações elas podem sofrer alterações. Então, nesse exercício aqui, a gente procurou focar uma forma mais geral de desenvolver, tentando destacar o que a gente tem que olhar. E o maior cuidado são nos ângulos. Tá? Nós temos duas fórmulas que eventualmente nós vamos precisar de ângulos entre grandezas vetoriais envolvidas. A primeira equação é a equação do torque, em que o ângulo na equação é o ângulo entre o vetor R e o vetor F. Tá? O outro ângulo que pode aparecer é o ângulo entre o vetor L, que
né, está relacionado com a direção em que a corrente está fluindo ou a densidade de corrente, né, existe um problema, tá? Nesses nossos exemplos aqui mais simples, é indiferente para nós usarmos densidade de corrente ou corrente, tá? Mas eventualmente em problemas que a corrente não tiver uniformemente distribuída na seção do condutor, a gente tem que passar a considerar o vetor densidade de corrente. Tá? Em disciplinas de física, isso normalmente não vai acontecer, mas quando a gente está trabalhando em eletromagnetismo, isso já vai interferir no formato, né, dessas equações, e por isso a gente tem que tomar cuidado, tá? E esse ângulo é entre a corrente ou densidade de corrente e o vetor campo magnético, tá? Muito cuidado com esses ângulos, porque eles são ângulos entre vetores bem específicos. Como a gente tem duas equações, né, são ângulos entre, né, grandezas diferentes. Então, não necessariamente o ângulo θ nessa fórmula é o ângulo θ na outra fórmula. Como também pode não ser o ângulo θ, eu vou voltar aqui na fórmula geral de torque que nós deduzimos, só para ficar bem claro, né, é que na fórmula de torque mais geral aqui, que mantidas as condições de simetria para os quais ela foi desenvolvida, o ângulo que vai aparecer aqui é o ângulo entre o momento do dipolo magnético, que está no eixo normal à espira, e o campo magnético. Tá? É importante ressaltar essas diferenças, porque elas merecem muito cuidado e atenção. Tá? Nós vamos encerrar aqui essa aula. Na sequência, né, a próxima aula sobre campo magnético aborda especificamente o efeito Hall. Mais uma vez, qualquer observação, qualquer dúvida, passe uma mensagem no intuito da gente tentar melhorar esse material. Obrigado.